Então qual era Olha, a pergunta, Pedro? Se no avião havia cheiros fortes, nauseabundos. Não. Então não há fogo. há cheios de nauseabundos de cagares lá dentro. Mas se calhar aquilo é pressurizado, é capaz de disfarçar um bocadinho, não? Não, São disfarça, duas disfarça. pressões. Em vez de cheirar uma vez, cheira-te duas. Portanto, tu pensas que ele já acabou, ele foi só, mas foi ao início do avião. E quando voltar, levas outra taulada. Mas essa Oh. merda já me aconteceu. Ruca, faz aí. O que é que temos de entradas hoje? Hoje temos carapau frito. Ixi. Sardinhas pequeninas. E sabes o que é que a minha mãe fez hoje? Boa. Ruca? Tu és... Queres que eu te meta nojo? Pois. Fiz pataniscas. Bem bom. Mas daquelas com bacalhau e tudo? Juro-te, as dela hoje tinham bacalhau. Foda-se. Não é pataniscas de batata. Sempre de restaurante. Hoje foi bacalhau com batata. Foi? Não, a patanisca. Era mais bacalhau que batata, era essa a piada. Ah. Ai, foda-se. Este filho é mesmo engraçado, mas. Pouca, o que é que vamos falar hoje? E Hoje- apresenta-te às pessoas, caralho. Boa noite, como estão, caros Vamos- espectadores? Boa Vai começar o vídeo. Vai começar agora. Agora vamos nos deixar de merdas. Eu depois continuo o que estava. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast maravilhoso que vos tanto adora e tanto vocês nos adoram, a nós e amendoenses. Hoje, como está um dia lindo lá fora, uma tarde bonita de primavera. Os pássaros hoje, cantam. hoje chegou a Começa primavera. hoje. Hoje veio a Olha, primavera. sabes como é que É eu verdade. dizia hoje? Ela para- veio-se aqui. É hoje ou amanhã? É hoje. É amanhã. Acho que é 21. Eu hoje ouvi na rádio a dizer que a Mas primavera foi na Irlanda. chegava. Não é na Irlanda, não, que eu ouvi na M80. M80. Isso é concorrência, mas tudo. Não é concorrência. Gente, Nós não temos uma rádio, nós temos um pau Se calhar fazíamos melhor de serviço. cast. Mas, Sim. mas qual era a ponte para hoje, Ruca? A ponte era tu dizes assim aos nossos espectadores: hã? Dizes assim, Vamos viajar. venham viajar connosco, entrem nesta viagem. Ases pelos ares. Caro ouvinte, venha nesta viagem pelos ares da nossa privacidade. Ai, Deus, mas não venham pela Ryanair que está caro para caralho. Sim. Não, estou a brincar, que senão eles ainda me dizem que eu estou a fazer. Bom dos despatrocinar, queres É. ver? E eles ainda nos vão começar a dizer: oh, façam mais vídeos a dizer Ryanair, que as vendas dispararam lá para cima. O Os valor vossos, das ações. os vossos sim. 3 viewers compraram logo bilhetes. Por falar em viewers, nós temos que dar um recado aos nossos subscritores. O que é que aconteceu ali, malta? Tínhamos 10 subs, atingimos a marca 10 subs e perdemos um sub. Eu acho que foi só na maldade. Foi só para eles dizerem: estás a ver? Pensavam que tinham 10, mentira. Afinal, não faças a festa antes do tempo. Senhores passageiros, hoje. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo Baba de Camelo. Airways. Airlines. Lá fora, Baba de Camelo Airlines. Hoje vamos levá-los por estes caminhos fora, pelos caminhos de Portugal. Há tanta coisa linda que... Mas é verdade, no mundo não há igual. Então Verdade. se for um caminho assim de calçada romena, que foi feita por romenos, e Romeno. à porta assim de uma tasquinha umas sardinhas pequeninas fritas. E são com arrozinho saudades. de feijão. São as saudades, Ruca. Ai não. É normal. Ah, Eu entendo. Então, meus amigos, vamos viajar. Ai, não estava Você- nada à espera. Fogo. Vocês já viajaram para onde? Pedro, Eu só viajei uma vez para Paris. nem Uma sequer viagem foste. curtinha. Espero que me dissesses depois pausando, o caralho. Só viajei uma vez. Isso já foi muitas vezes. Mas não foi de avião.
Eu já fui com um avião a Esposenda. Já? Já. Era a Manuela. Não, era o Kim. Mas eu Correscas. diz lá, onde é que foste? Foi. A Paris. Foi Paris de França. Oh, É verdade. E E aterrei a 100 km, a 100 e tal km de Paris. sim. Depois teve que entrar numa chibombo, não é? Para ir até à cidade. E deixaram-te entrar assim nesse país muçulmano? Que é a França? Eles estão habituados a marroquinos e tudo. Não, A eu malta estou a toda. perguntar porque um cristão lá é que é raro. Eles agora deve ser. são mais que as mães, os muçulmanos. Verdade. Ah, Mas e diz-me tudo, tua justiça, Jorge. O que é que. O quê? As tuas viagens, conta-nos. já fui a Paris também, tenho saudades. Eu gostei, mas eu acho que agora tinha mais maturidade para compreender a beleza daquela cidade. É mesmo espetacular. Paris? Sim. Uhum. Já fui aquelas férias típicas que muita gente vai para Palma de Maiorca. Já fui às Canárias. Já fui à Irlanda, a Corroca, já passei lá um mês da minha vida. Já Lindos, que fui, lindos. já fui a Macau. Já fui a Já Hong fui a Kong. Macau. Estás quase um Tu é? conquistador. Já fui ao Vietnã. A Irlanda chegaste a vir 2 vezes, não foi? Lá está. 15 dias de uma vez, 15 dias da outra. Por isso é que eu disse logo um mês da minha vida. Ok. E a minha próxima viagem, eu acho que vai ser à Irlanda, mas eu gostava mesmo era de ir a Londres. Eu acho que se eu tivesse de escolher um sítio para emigrar, se fosse preciso mesmo, era Londres. Eu acho que Londres tem aquele charme britânico. Eu gosto muito dos britânicos. A nossa regia é de lá. A nossa região é de lá, sim. É português, imigrado Sim. em London E qual é que City, foi a on the viagem? bank. Qual é que foi a viagem que gostaste mais de fazer? Que eu gostei mais de fazer foi a Macau, sem dúvida nenhuma. Macau Tirando- City. Tirando os caralho que eu agora perdi. Chineses. Não, tirando uns precalços de percurso, foi uma experiência que são raras as pessoas que têm. Sim. Quer dizer, não são raras, mas tendo em conta a população portuguesa, uma pessoa que já fez essas coisas todas é muito bom. E também deu para conhecer outra cultura, que nós achamos às vezes que os portugueses são assim um bocado labajões e badalhocos, teimosos, é porque nunca foram a um país assim asiático, tipo, sei lá, nunca foram à China, em Hong Kong não sei, mas pá, em Macau aquilo, e no Vietnã então nem se fala. No Vietnã aquilo só falta comer com os ratos à mesa. Estás a ver Sim. aqueles gajos que comem sopa, mas têm de fazer aquele barulho? Estás a ver? Uhum. E com jeitinho a rotar no fim. E relativamente a essa viagem, foi quando eu estava a vir de Macau, quando falaste dos cheiros dentro do avião, eu vim, fiz escala em Frankfurt e depois vim para o Porto. Mas durante a viagem de Hong Kong a Frankfurt eu fui ao lado de uma chinesa. Eis senão quando a senhora manda um peido e olha para mim e ainda faz assim. E eu, estás a Espetáculo. brincar? Não, mas quer dizer, foi uma naturalidade, ela cagou-se e ainda por cima começou-se a rir. Em vez de dizer, ai desculpe, não, foi foda-se, viste isto? Espetacular. Quero- Orgulho. Mas faz parte da cultura. Eu não sei se na China é assim, mas já me aconteceu mesmo com um chinês, por acaso, que é o acabar de comer e se puder arrotar, quanto mais alto for, mais satisfeito indica, é o indício. O Quanto indicador de satisfação é o arroz. Exatamente. Quanto mais alto, melhor era o prato. Mas imagina, Exato. tu em Portugal tens aquela E malta que... Espera aí, e quando estava a vir desculpa. de Hong Kong para Macau, à minha frente no Jetfoy estava um gajo sentado, assim, tipo com um banco com 5 ou 6 lugares,
Vê-se mesmo o gajo assim a inclinar. Vê-se mesmo ele assim a inclinar-se. Pux! Já foste. E passado um bocadinho bem assim a brisa. O estás a ver? aroma. Aquela nuvem verde que tu vês Nos filmes bonecos, sim. e nos bonecos. Mas estava a dizer, os portugueses até são mal educados e às vezes armam-se em finos e vão assim para as filas, furam as filas e essas coisas. Se um gajo chamar a atenção, eles ainda são capazes de, desculpe lá. Os chineses não, meu. Os chineses furam a fila, metem-se à tua frente, tu mandas vir com eles e eles ainda começam. E tu digas, foda-se, está bem, desculpa lá. Meu. Aquilo é o salve-se quem puder. Ali não há propriamente filas e, por exemplo, parar numa passadeira é para esquecer. Tu tens um semáforo e paras no semáforo para as pessoas passarem, é bom que tenhas tempo, porque se tiveres de ir para o trabalho às 5 e parares na passadeira às 4h30, só chegas ao trabalho às 5h30, que eles parecem formigas. Eles batem em ti e arrastam-te. Eles são mesmo, parece quase aquele tipo, aquelas séries de zombies, vem uma manada deles, é a mesma coisa. E tu, Ruca, para que países já viajaste? Ora, eu já fui ao Brasil, Goa, Macau, Angola, Moçambique. Goa, Já foste ao Brasil? Já fui. Não. Gostava de ir, por acaso. Não, mas não foi por falta de propostas. Não foi por falta de propostas, e as propostas que me fizeram para ir para o Brasil, todas elas souberam, porque foi mais que uma, todas elas souberam que eu não vou ao Brasil por motivos de segurança. Eu não arrisco. É como tu tens medo de morrer, João? Tens medo de ir ao Brasil. Eu tenho medo de ir ao Brasil. Mas, por acaso. Mas é que é mesmo. É que eu não sei, mas eu tenho a sensação. Olha, eu quando era novo, chabalito, vizinho da avó, existia um casal que tinha um filho, que era meu amigo, Zé Pedro. Muito saudades. E o tio do Zé Pedro foi ao Brasil e levava um anel. Ficou sem um dedo. Chegou cá sem um dedo. Ficou sem um dedo. E eu conheço gente, eu conheço brasileiros e brasileiras que me disseram que não podem atender o celular em qualquer sítio. Não é sítio, em qualquer local. É lugar. Eu já falei com um sujeito que esteve no Brasil em trabalho e ele disse mesmo, aqui no Brasil, se for para andar na rua, tu vais só de calção e chinelo. Se tu fores mais bem vestido, ou vens embora nu ou vens embora morto. Das duas, uma. Não, eu adoraria ir ao Brasil. O Brasil tem locais fenomenais para visitar. É imenso. Tem imensas culturas dentro de um só país. Tem muitas brasileiras. É muita diversidade cultural. Se formos, por exemplo, no norte, que é quente, é Nordeste. O Nordeste. Nessas zonas, eu gostava muito de ir a Cuiabá, que tenho lá uma amiga que tenho muita estima por ela. Gostava muito de lá ir. Não fica no norte, mas fica na zona norte. Não fica. Cuiabá fica. Não fica no extremo norte, mas fica acima mais do Mato Grosso do Norte. Então é bem norte. Sim, é norte. É norte, mas não é lá no ponto não é no Acre. Mais a norte. Não é o Acre. Não. Se formos para o centro, já tens uma diversidade maior de floresta das maiores do mundo. É maior. E depois na zona sul, não sei se é a maior, mas pronto. A Amazónia? Sim, é a maior. Sim. A zona sul é uma zona brasileira, mas é muito espelhada com
o que é europeu, o tipo de construção, a forma como a organização das cidades, porque foi maioritariamente invadida, entre aspas, por alemães, italianos, principalmente alemães e italianos. Sim. Mas não, nunca fui ao Brasil, mas Eu tinha adoraria ir ao ideia Brasil. que essa influência mais italiana até era mais no sul, mas posso estar enganado. Eu estou a dizer que é no sul. É no sul, eu percebi que ainda estavas a falar do norte. Não, Ok. não. O sul, Alemã e italiana, sul. Sim. o sul do Ok. Brasil parece Europa, aquilo. Sim. Sim. E Mas olha, tem, que estavas a realmente. falar nisso do medo, mas eu tenho um colega que está na formação comigo da Ordem dos Advogados. Ele já tem 50 anos e ele diz: opá, eu não me adianta muito dizer de onde é que eu vivo em Portugal, porque a maior parte do meu tempo ando cá e lá no Brasil. Ele tem casa no Brasil e diz que Sim, aquilo é fenomenal. Ele até me disse: opá, se quiser no verão, venha você e a sua companheira que tem casa para lá ficar. eu conheci um casal Brasil é também, idoso, ela é brasileira e ele é português, e por terem casa nos dois sítios, passavam 6 meses lá, 6 meses cá em Portugal, 6 meses no Brasil, 6 meses em Portugal. Impecável. Quem é que não quer uma vida assim? Eu vou tentar verão fazer ano o mesmo. todo. Eu vou tentar fazer o Sim. mesmo, mas vai ser para o congelador e para a arca frigorífica, que é Polónia, Portugal. Não, mas nós temos um mas verão muito quente. Diz lá as tuas viagens então. Estavas aí a Opa. cantar a música, mas nunca foste ao Brasil. Não. Onde é que já Eh, foste? Já fui à Inglaterra, estive em Londres. Vocês nunca foram à Espanha? Nenhum de vocês mencionou a Espanha? Só Não? ali a Palma- Galiza. Palma de Maiorca deve ser França, não? Pois está certo. E Canárias, aquilo é Espanha, mas é ao lado de Marrocos. Sim. Eu a Espanha Eu, só por acaso, fui a ainda Vigo, nunca fui. acho eu. Nunca fui. Sim, Catalunha é a zona, não é? Não, Galiza. Galiza. A Galiza é a zona mais frequentada pelos minhotos, que nós É. todos somos minhotos. Depois já estive na Grécia, Irlanda, já estive no Sri Lanka, já estive, Foste meditar? Foi-te deitar? sim, já estive Foi em me Hong deitar? Kong, já estive em Macau, já estive na Tailândia, já estive na China e acho que é tudo. Na China? É. Estiveste na China? Uau. Caralho. Faz Mac- fronteira quase? Nós Sim. passámos Quase. a fronteira. Mas é Eu bastante ia- diferente de Hong Kong, né? Hã? E de Macau. Da Ui, Hong Kong, sim. Hong Kong não tem nada a ver. Hong Hong Kong Kong é é civilizado. Nova York da Ásia. Exatamente. Mas Hong Kong ainda faz parte da China, né? Sim. Enquanto é tipo uma cidade. Eu acho que acho que Estado. não faz Eu acho parte que da. é tipo uma região Está lá no autónoma. bolo. Sim, mas é uma religião autónoma. Uma religião autónoma? Sim, religião. Jesus. uma região autónoma. E qual é que foi a viagem que mais gostaste? Eu? Quer em termos da viagem em si, quer a visita, digamos assim. Sim, Em tu. termos de viagem, que estás a falar Do avião, do avião. percurso. Ok. Para mim, a viagem em termos de avião Uhum. foi de Hong Kong para Frankfurt. A melhor companhia aérea que eu já andei, já agora fica a publicidade. Swissair. Melhor que a Emirates, na minha opinião. As europeias têm uma boa reputação, não é? As companhias europeias. A cena boa da Emirates, eu não sei se foi por ser o A380. O que eu reparei foi que nem se notou a levantar voo, nem se notou a aterrar. Estás a ver aquele solavanco que às vezes dá quando aterras? Nesse avião não se sentiu nada, zero. Zerinho. Se calhar o piloto era bom. Ou então, como é um avião maior, se calhar é mais. Sei lá, a suspensão deve ser assim mais. É mais rija. Mais rija, não digo, mas se calhar deve aguentar mais o. O ataque à pista deve ser feito com mais tranquilidade.
num monstro desses. Sim, mas não respondeste, Ruca. A minha viagem, Sim, a tua minha viagem companhia, favorita. Sim. a minha viagem favorita a nível de condições do avião foi na Qatar. Qatar eh, Airways. Qatar Airways. O avião Foi luxo? era cheio de luxúrias. Hum. Era muito, muito bonitinho. Vê lá, e se calhar tu foste na económica. Sim. Pois. Se Ah, fores na económica. primeira, se fores na primeira classe da Qatar Airways ou da Emirates ou do que for, eles fazem-te a cama, dão-te pijama. Se quiseres podes tomar banho lá dentro. Calma. Sim? Tomar banho? Há uns compartimentos. Tomar banho não sabia, mas há uns Sim, compartimentos. mas podes tomar banho lá dentro. E depois tens direito a tudo. Comes e bebes como um abade e também já está pago. Mas um bilhete desses, assim num preço razoável, são 5.000 euros. Razoável. Mas também são viagens de muitas horas. Sim, quem comprar a primeira classe numa viagem de 2 horas, É tudo. ou é uma viagem de políticos, ou então Pois. não tem mais que fazer ao dinheiro. Sim, faz sentido. Mas qual é que foi tipo a melhor viagem em termos de se era económico, se era primeira classe que vocês fizeram? Só fizeram em económico ou já fizeram? Eu só tipo, viajei em sim. económico. Nunca viajei. É normal. Quem quer ir passear, Normal, né? normalmente viagem económica. Tanto é que as pessoas andam em busca do preço, do melhor preço. Não, Querem viajar o mais longe possível, descobrir coisas novas, mas ao mesmo tempo querem tentar Querem poupar gastar o dinheiro. menos possível. Sim. E depois a maior parte das pessoas que andam em primeira classe é aquelas pessoas que viajam durante muito tempo num ano, fazem viagens para aqui e para ali e depois vão acumulando milhas. E com essas milhas conseguem. É quase como se fossem os pontos do telemóvel. Sim. Tu, em vez de pagar o telemóvel todo, usas os pontos mais um X. As milhas funcionam da mesma maneira. Tem X milhas, depois só pagas o correspondente como se fosse pontos. Sim, Não vou isso é falar muito bom. com certeza. E em termos de experiência, Ruco? Mas é isso que a tia até tem. Utiliza esses cartões de acumulação. Das milhas? Sim. E qual era a pergunta, Pedro? Em termos de experiência, qual é que foi a viagem que mais gostaste? Opa! Eu esqueci-me de referir Polónia, cara. A Polónia também já... Ei, não, pera, fogo. Eu já estive na Alemanha, eu já estive na Bélgica, eu já estive na... Netherlands. Na Holanda. Países Baixos. Agora Países Baixos, agora não se pode dizer Holanda. Estás cancelado. Como é que é? Já não existe a Holanda, agora são Países Baixos. Eu disse Netherlands, não disse Holanda. Mas não conta, não conta as escalas. Não, também já fui exato. ao Dubai, Não. também já fui a Frankfurt. Eu fiz quase 6.000 km de carro. Eu saí daqui de carro, fui à Polónia e voltei de carro. Mas olha, uma cena que eu me esqueci de... Porque eu agora estou a falar das escalas, mas as pessoas também aprendem muito nas escalas. Pá, A ler os letreiros. Não, eu estive no Qatar. eu quando parei no Dubai, eu fiquei chocado. Eu fiquei com medo. Estás a ver o que é? Tu vês um gajo de cobertor, daqueles que... E depois tem pá, aí 10 gajas atrás dele em bloco, como se fosse o exército. Paraíso. Só se lhes viam os olhos, eu pensei, alguma destas vai explodir a qualquer momento. Pois, Juro-te, mas é mesmo, foda-se. Ele até soube os passos a bater no chão, parecem as botas da tropa. No Sri Lanka foi quando eu vi a primeira vez à minha frente uma mulher de burca em que só tinha mesmo a persiana para se ver os olhos. Uhum. Agora faz isso vezes 10. E eu foi a primeira vez que eu reparei o trabalho que elas têm para arranjar aqueles olhos. Pelo menos o exemplo que eu tive. Eu vi duas. No mesmo hotel onde eu estava, estavam duas de burca. E as duas arranjavam aqueles olhos de uma maneira lindíssimo mesmo. Eu não podia olhar muito porque eu tinha medo que o patrão dissesse, olha... O dono delas. O dono Elas estão sempre acompanhadas por o homem? Elas não podem... Não, já podem sozinhas, mas têm que pedir autorização.
Pá, elas não elas podem. mesmo sozinhas, só se for para ir ao Estranho. supermercado, ou então se for com outro homem, só se for familiar e com autorização Do marido, sim. do marido. É muito Senão- bizarro. Ui, e não estamos a falar no Irão. Se for no Irão ainda é mais extremo. Uma mulher dessas que sai à rua sem o marido, chega a casa e o marido mata. É mais ou menos assim que funciona. Uhum. Mas é estranho, é muito bizarro. Eu nunca vi. Eu nunca vi mulheres com burca. Não? Não. Mas o é máximo que que o vi foi com problema- o hijab. Pois, lá está, mas a diferença é mesmo essa. De quando vês todas vestidas de preto e só se lhe vê os olhos, só se lhes vêem, só se, foda-se, os olhos, Sim. é de um. Opá, a mim nunca vi um feijão no cu. Eu estava mesmo a pensar, ai caralho. É que até meu podem ser gajos. Não, é que eu até estava a evitar olhar para elas. Porque estava lá o boss à frente e eu, caralho, eu estou no país de outra pessoa, se calhar é melhor não me armar Pois. em explorador. Mas não, diz Ruca, diz. Ias E dizer tu, alguma coisa? Pedro, onde é que queres ir? Brasil. Honestamente, era a viagem que eu gostava de fazer, era o Brasil. Primeiro Pronto, porque. Ficamos sem mais um elemento. Não gostas do Brasil? Não, mas Ou melhor, da quando viagem. fores lá depois já não voltas. Da viagem, Não, a sabes, viagem é É assim, pacífico. e eles dizem, a malta do Brasil diz que aquilo não é tão perigoso como os mídia dizem, não é? Tipo, como a gente vê nos Certo. filmes. Sim. Porque dizem que aquilo, basicamente, tu tens de saber por onde é que andas. E tu vais com quem? Com guia? Vais Epá, com ir alguém que sozinho- mora lá? Eu acho que ir sozinho não é boa ideia. Não, eu acho que se for para ir sozinho tem de ser uma merda sem ser muito. Sem ser para explorar muito. Se for é tipo, passas hotel, praia, praia, hotel. E mesmo Exato. assim, o mínimo de ostentação. Mas Exato. ir viajar para o Brasil para fazer isso não vale a pena. Tu vais para o Brasil. eu acho Queres que ir para vale onde? a Para a pena. favela? Não, o Brasil vale a pena explorar, meu. Olha que se quase como aqueles canais do YouTube que fazem tipo um tour na favela. Sim. Epá, eu acho que de qualquer das formas, por muito mal que fosse, era uma experiência. E as viagens é para um gajo experimentar tudo que for. Claro. Bom, O que houver para experimentar. se formos a pensar que o Brasil é tão grande como uma boa parte da Europa, tu pensar que vais para o Rio e depois vais para São Paulo, tu podes fazer um voo entre uma cidade e outra. Ou podes, se fores para o norte, vais apanhar um avião, não vais apanhar o comboio. Ou uma caminhoneta, porque se apanhas uma caminhoneta para ir para o norte, estás em São Paulo e vais para o norte, vais ter umas largas horas de viagem. Sim, é preciso ter tempo. Pois, Porque aquilo é muito grande. mas tu irias escolher basicamente uma zona. Sim. Vou viajar para o Brasil e vou descobrir, vou explorar esta zona. Eu Ok. acho que ia para o Rio. Eu também era Rio. É, Rio de Janeiro. é muito bonito aquilo. Eu não me Tem muita punha lá vida. os pés. Eu não me punha lá os pés. Opa, eu ia só para saber o que é Copacabana. Sim. Isso é aquilo tudo que eles dizem, não é? É que eles pagam para entrar lá. Está Não na sei se praia? sabias. Para estar na praia, eles pagam para ir à praia. E já no Dubai é Fazia igual. ideia. No Dubai, se quiseres ir à praia, são 150 mocas por cabeça. Mas que é uma empresa que tem a praia em si? Não, ou é o próprio Estado, ou lá que ali Cobram. não é o Estado, não é o Federal. Ali Não, deve Estado ser Federal, um Federal. deve ser Eu um não sei. PM que está de serviço e faz a cobrança. Também já ouvi dizer que a polícia lá é muito corrupta, não é só aquele delegado da Cunha que um gajo vê no YouTube, mas eles lá são mesmo filhas da puta. Foi o que me disseram. Foi o que me disseram. Sim, uma pessoa viu Tropa de Elite, era isso. Mas então era o Brasil que tu gostavas de ir? Tens mais Sim, o algum, Rio de Janeiro, mais específico. mais algum destino que gostasses muito de. Assim, eu acho que os Estados Unidos deve ser fixe, Eu ia dizer Estados mas Unidos. os Estados Unidos eu acho que só entre, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos, se for para escolher em termos de segurança, eu prefiro ir para o Brasil.
podem dizer, há mais crime no Brasil, em percentual. Se calhar até há, mas pelo menos não há tantas armas. A minha questão das armas assusta-me um bocado. Tu E achas que não é só vais as para o armas. Rio e não há armas? Minha Nossa Senhora. Há armas, mas nem toda a gente consegue ter uma arma no Não, Brasil. mas a questão é que a diferença é que nos Estados Unidos, eu já estou quase como o André Ventura diz, quem tem as armas também são as pessoas de bem. No Brasil, maioritariamente quem tem armas são esses gandins todos, esses fabulados, esses Sim. malandros. Pois, mas no Brasil Portanto, a também não existe. probabilidade de tu levares um tiro no Brasil eu acho que é maior do que levares um tiro nos Estados Unidos. Concordo. Sim, mas por exemplo, no Brasil não há tantos massacres. Não há massacres, como há nos Estados mas se Unidos. fores a comparar a quantidade de homicídios, No Brasil muito não há alto, é muito massacres. não, há Como o que ele nos quer Estados dizer Unidos, é. O que ele quer Ele- dizer é que os massacres que há no Brasil não vêm pós-média. Ah, ok. Não, da mesma. Não. Os massacres no Brasil não são em tanta quantidade quanto nos Estados Unidos. Mas o número de homicídios é muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos. A diferença Sim. é que nos Estados Unidos, como qualquer pessoa tem armas, um gajo qualquer com surto psicótico entra num supermercado e limpa para aí 30 de uma vez. Exato. Eu No acho isso muito Brasil. assustador. No Brasil, podem não limpar para aí 30 de uma vez, mas durante o dia conseguem limpar os 30. Exato, tipo, no É que o que me choca no Brasil é que eles, se te fizerem um assalto e tu des a carteira, levas um chumbo na mesma, que é outra coisa que eu não percebo. Olhou para a minha cara, pô, pau, e matam-te sem remorso nenhum. Essa merda a mim assusta-me um bocado. Mas, por exemplo, ainda neste tópico, que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas só para dizer o que eu acho. No Brasil, se tu andares nos sítios bons, digamos assim, há uma chance quase zero de seres morto, estás a ver? Nos Estados Unidos, tu podes estar no melhor sítio dos Estados Unidos. Nada te garante que não há um maluco com uma arma que está pronto para matar pessoas. É mais por aí que eu estou a dizer. Porque lá, tipo, na América parece que a saúde mental é muito grave. No Brasil, apesar de ser um país pobre e tudo mais, a saúde mental não está tão... Não é um problema tão sério, digamos assim. Não, no o Brasil é um Brasil país ainda é mais feliz. perigoso. Não. Ainda é mais perigoso porque não é um problema de saúde mental, é um problema de cultura. Mas lá está, não há tanto mass shooting no Brasil. Não há tanto mass shooting, mas há mais frieza e menos empatia do que nos Estados Unidos. Ok, é discutível, eu acho. E eu Mas eu acho- percebo o que estás a dizer. Pronto. Não concordo. Sim, João. Qual Onde é é o que eu próximo? gostava de ir? Próxima viagem. Eu já disse que era Londres, acho que é Uhum. a cidade que eu mais gostava de ir, mas Estados Unidos sem dúvida nenhuma. Se calhar ali Califórnia, São Francisco, curtia. A próxima viagem que eu vou fazer já está Portugal. marcada, tudo pago, sim. Vou de carro, no meu carro. Sais de carro, não podes ir para muito lado, não é? Tu é pica, bicho. Vou para a França, de França vou para a Espanha, de Espanha vou para Ok. Portugal e depois faço o inverso. Eu Rotas esqueci-me desse diferentes. detalhe. Esqueci-me do detalhe do ferryboat. Pois é. Mas e qual é a viagem que gostavas de fazer? Itália. Verdade. Eu também. Eu não. A sério. Quer dizer, não sei, eu gostava de ir a Milão só porque, acho chique, estás a ver? Sou um gajo da Sim. moda, assim, tudo arranjadinho. Eu sei que eu pareço um roto, e sou um roto, mas os olhos também comem. E, eu acho que eles têm pinta, mas acho que não Sim. é um país que eu diga, "Ih, foda-se, espetacular, eu quero Não, ir ver aquilo." Mas Eu- Roma é eu- espetacular. Exatamente, eu gostava de ir a Roma não pela confusão, mas sim por eu ouvi dizer que em Roma, em cada esquina, tens cultura. Tens uma estátua, tens uma obra de arte, tens Tem muita ruínas. história aquilo. Sim, É impressionante. eu gostava de ir a Roma por isso. Mas Será que Paris não tem mais essa explosão de cultura? eu gostava de ir a Paris. Se pudessem tapar a Torre Eiffel e evacuar
Paris só para eu ir ao Louvre. Eu gostava de Eu ir. diria que eu acho que Paris tem mais elegância, mais charme, se calhar, do que Roma, mas Roma acho que tem mais. É mais tipo o berço mesmo da Europa, tipo, em termos de civilização. É como a Grécia, quase. É uma Sim, história muito mas- antiga e Roma tem monumentos absurdos também. É como Mas Paris. Paris também tem muita história. Sim, sim, Eh, claro. Pá, e é que tens muita coisa para visitar. Tu até uma pequena rua, que aqui seria, sei lá, uma rua de Souto, estás a ver? Sim. Lá é o Quartier Latin, a rua dos restaurantes e dos bares. Opá, é mesmo. É que depois tens restaurantes de tudo quanto é país. Pensas em um restaurante da República Centro-Africana, um restaurante do Burundi, tens lá, caralho. Mas É tu uma vais para metrópole. Paris para ir a um. Exato. Fogo. Não, É a tu mesma vais a coisa que Paris ir para para Paris. conhecer o que é famoso em Paris. E o Cartier Latin é famoso em Paris, da mesma maneira que se fores ao Sacré-Cœur, tens de ir à parte de trás do Sacré-Cœur para ver os gajos a fazer as pinturas na hora. Tu vais a France, a Paris de France, e vais dizer: agora é que vou comer a verdadeira francesinha. Eu vim aqui para comer uma francesinha. E. E Não, depois eles perguntam-te, mas que é? Mas 1,60m, 1,70m, Exato. 38 barely legal, como é que double é? D. Tá bom. Isto Ou é muita 36. cultura. Não, 36 double D. Tá bom. Olha, Mas é que Paris tem um cemitério que tem, acho que é fila de espera, uma cena assim. Tem fila para entrar lá, que é o Père Lachaise, acho que é. Onde estão Tens sepultados. muitos artistas lá. Exato, onde estão sepultados artistas internacionais. Só isso já mostra que é uma cidade diferente. Tipo Jim Morrison. Exato. pá, acho que- mas aproveitar para ir a Paris é quando reabrir o Notre Dame, que ao menos visita-se tudo de uma vez. Acho que já Então está vais- para breve a reabertura vais- do Notre Dame. 2077. Não? Não, está mesmo para breve. Achas, meu? Então o Notre Dame, uma das merdas mais conhecidas de Paris, ardeu. Achas que eles iam deixar ficar assim muito tempo aquilo em obras? Não. E até os países se juntaram, doações de 300 e não sei quantos milhões. Zilhões. Pô, eu gostava de saber se, o Notre Dame ardeu e foi toda a gente afu. E alguém se preocupou com o Corcunda? Eu não ouvi Não, o dizer Corcunda- que o reabilitaram, O que Corcunda estava puseram. de baixa, ele não estava lá. Pois não. Mas É que- estão-lhe a pagar na mesma. Estava na Disney. Na Disneyland. Tá. Como é que é o nome dele? Corcunda. A Corcunda de Notre Dame. Não, Corcunda. esqueci o nome dele. Não faz mal. Tem não? Para mim é o Corcunda. Meus amigos, mas eu tenho uma informação para vos dar. É triste. Mas é que Temos estamos prestes a aterrar. Pois é. Estamos prestes a aterrar. A Regi já a está pista aí fica já ali à frente. A Regi já entrou a dizer: tão caralho. Nosso enviado especial. Querem dar uma última mensagem aos nossos espectadores antes de aterrarmos? A viagem. Sim. É o que nós levamos desta vida. Viagem porque olha, a nossa Regi é que é craque em alugar carros e por aí fora. Devolvê-los é que é outra história, mas alugar é um craque do caralho. Quê? Quasimodo, é isso mesmo. Obrigado, Regi. Quasimodo é o nome do Corcunda de Notre Dame. Ok. Olha, aprendi uma coisa nova hoje. Jesus, Exato. pá. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. André. E muito obrigado aos nossos queridos espectadores que viram mais um videozinho nosso. Deixem-se ficar porque vão ver mais vídeos lindos e maravilhosos. Não sei se é sobre viagens. Não, em princípio não deve ser sobre viagens, mas vai-vos dar a volta à cabeça na mesma. Nós Com somos certeza. os maiores a inventar. Não haja dúvida. Sem dúvida. Sim. Os amigos, Os amigos, portem-se mal. comentáriozinho, subscrever. Como é que é o sininho, Ruca? Faz aí a linguagem gestual do sininho. O
sininho. Até para quem não ouvir, É as Essa tático-práticas do... acessibilidade. muito- técnico-táticas, onda bem. Deixa-me Sim, ver. senhor. Ui, não passa deste fim de semana. Tá bom, Meu amigo, você está com a próxima. Um caos. tá bom, tá bom. Vai dando fade nessa merda que eles também não precisam de grandes poderes. Que se foda. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.